Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. O tema da nossa aula de hoje é Agentes internos e externos formadores do relevo. E o objetivo da nossa aula é entender os conceitos de agentes internos e externos e também conhecer os principais agentes internos e externos e suas características. Vamos lá? Mas antes, vamos pensar um pouquinho? Será que o que acontece no interior do planeta Terra influencia nas formas do relevo da superfície terrestre? E o que tem fora do relevo terrestre? Será que também é capaz de mudar o relevo que nós conhecemos? Talvez vocês estejam se perguntando, professora, mas o que é relevo mesmo? Vamos relembrar esse conteúdo antes? Se eu tivesse que definir relevo com uma só palavra, eu escolheria a palavra forma. Isso porque relevo é o conjunto de todas as formas da superfície terrestre. Conforme vocês podem observar aqui na imagem, eu trouxe para vocês algumas desses relevos. Então, nós temos relevos que são mais altos, mais baixos, alguns que são mais planos, outros que têm mais irregularidades, mas todos eles formam a variedade do relevo que nós encontramos na superfície terrestre. Mas afinal, quais são as forças capazes de criar e alterar esse relevo? A resposta é os agentes internos e externos. Vamos começar pelos agentes internos, então? Primeiro, temos que entender que agentes internos, ou também chamados de forças endógenas, atuam dentro do planeta Terra. Isso mesmo, eles se originam no interior da Terra, abaixo dos nossos pés. São três, e são eles: os movimentos das placas tectônicas, as erupções vulcânicas e os terremotos. Talvez você possa falar assim, mas erupções vulcânicas, terremotos, estão muito distantes da nossa realidade. Aí que você está enganado. Para você entender, eu vou contar uma pequena história. Trouxe para vocês aí uma imagem do pé vermelho. Vocês já ouviram falar sobre o pé vermelho? Conta que mais ou menos uns 100 anos atrás, as pessoas que moravam na região do norte do Paraná, quando saíam e iam visitar outros lugares, estabelecimentos, ao entrar, as suas botas estavam cheias de barro. E esse barro tinha uma cor vermelha. Então, conforme eles iam pisando, esse barro ia se depositando, ficando ali. E daí quem passava falava, lá o pé vermelho. Claro, eles estavam usando isso para fazer uma brincadeira de mau gosto. Era algo vergonhoso. Mas hoje nós sabemos que a origem dessa coloração vermelha está porque há milhões e milhões de anos atrás houveram erupções vulcânicas e elas depositaram, acumularam na verdade, um material em forma de lava chamado basalto. E ele tem essa coloração após se decompor, ficar ali se desgastando, né? Só que o resultado disso é um solo extremamente fértil, ou seja, um solo de muita qualidade. Então, o que antes era vergonhoso, agora não. Nós somos conhecidos até mesmo no mundo inteiro por sermos grandes produtores. Isso se deve em parte ao fato do nosso solo, da região, ser um solo fértil de qualidade, ok? Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses agentes? O primeiro é o movimento das placas tectônicas, ou também chamados de tectonismo. Os movimentos das placas, eles podem ser de várias maneiras. Eu trouxe para vocês, primeiramente, uma placa tectônica para a gente relembrar esse conteúdo. Então, são blocos rochosos que estão flutuando em cima do magma, que está aprisionado no interior da Terra. Ao passo que ele vai se movimentando, por exemplo, movimento de convergência é um dos movimentos que ele executa. É quando a placa se choca uma com a outra, podendo assim originar montanhas. O movimento de divergência é quando essa placa ela se afasta. Isso também pode formar vários relevos. Então, esses movimentos
são criadores de formas que nós conhecemos hoje como relevo, ok? O próximo que nós vamos ver é a ação do vulcanismo na nossa história. O vulcanismo ele ocorre quando a placa tectônica ela sofre uma ruptura e o magma que antes estava aprisionado no interior da Terra, como você pode ver na nossa imagem do vulcão, pequenininho, você pode ver que ele está escapando. E quando ele escapa, ele vai se acumulando, ele vai se resfriando, o tempo vai passando e esse acúmulo vai formando montanhas, planaltos e até mesmo ilhas inteiras com o processo de resfriamento desse material. Interessante, né? E para finalizar, nós temos os terremotos ou abalos sísmicos. Diferente dos movimentos das placas tectônicas, que é um movimento mais lento, os abalos sísmicos, eles são grandes vibrações que ocorrem em todo momento na crosta terrestre. E ela também é causada, é claro, pelo movimento dessas placas. Só que é um movimento mais rápido. Então, os terremotos, eles podem muito rapidamente rebaixar, levantar ou até mesmo rachar a crosta terrestre. E, conforme a gente pode ver na imagem, esses movimentos podem ser tão intensos que pode promover uma destruição intensa também, ok? Finalizamos então nossos agentes internos. Vamos fixar esse conteúdo por fazer um exercício? Bora lá? Nós vamos utilizar a plataforma do quiz, ok? Eu já distribuí para vocês o cartão e como nós já treinamos, cada posição do cartão refere-se a uma resposta. Então, por exemplo, se você manter esse formato aqui, é letra A, B e assim por diante você vai girando. Vamos treinar? Vamos lá? Pergunta na tela. O exercício faz a seguinte pergunta. Qual alternativa não é um exemplo de agente interno de formação e transformação do relevo? Qual alternativa não é um exemplo interno de agente interno de formação e transformação do relevo? Alternativa A, movimento das placas tectônicas. Alternativa B, erupção vulcânica. Alternativa C, ação dos ventos. Alternativa C, ação dos terremotos. 2 minutinhos para você responder, ok? Isso. Agora eu vou pegar o meu celular e vou fazer a correção. Vocês apontem o cartão que eu vou fazer a leitura com o meu celular e nós já vamos corrigir, ok? Bora lá. Aqui no meu aplicativo eu vejo que algumas pessoas erraram, mas não faz mal. Nós vamos corrigir aqui juntos e vamos aprender. Bora lá? Voltando à nossa pergunta, qual alternativa não é um exemplo de agente interno de formação e transformação do relevo? Vocês me ajudam? O movimento das placas tectônicas da alternativa A, a origem dele é dentro do planeta Terra? É. E a erupção vulcânica ocorre dentro a origem dela é dentro do planeta Terra? Sim. E a ação dos ventos, onde ela ocorre? Não é dentro, é fora. Muito bem. Vamos só completar, então, a alternativa D para a gente ver se é realmente correta. Ação dos terremotos. Isso, os terremotos, a origem é no interior da Terra. Então, corrigindo, a alternativa correta é a ação dos ventos. Essa não ocorre no interior. Tudo bem? Falei, é muito fácil. Agora nós vamos para os agentes externos de formação do relevo. Olha aí, são eles. Os agentes externos ou forças exógenas acontecem do lado de fora do planeta Terra. São eles a ação das águas, a ação dos ventos, a ação da temperatura e a ação dos organismos vivos. Isso mesmo, até mesmo os organismos vivos podem agir no modelamento do relevo. Até mesmo a água da chuva também. Vamos entender um pouquinho mais como que esses agentes acabam fazendo esse processo de transformação? Eles fazem isso através de 2 grupos. Podemos, na verdade, dividir em temperismo e erosão.
O intemperismo é o processo de decomposição e degradação das rochas. Em poucas palavras, é o processo natural de desgaste, de destruição das rochas. Trouxe como exemplo aqui uma rocha que, exposta ao calor do sol diariamente, ela se expande, ou seja, ela aumenta de tamanho, e quando nós não temos mais o calor do sol, ela se resfria. Esse processo acaba deixando a rocha estressada e, com o passar do tempo, ela acaba se quebrando, ou seja, se desgastando. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês é a ação das marés e da chuva no solo e no relevo. Olha o que acontece. Aos pouquinhos, esse material ele vai sendo quebrado, desgastado, e depois o que acontece com esse material? Aí nós temos a ação da erosão. Depois que o material é desgastado, ele é transportado. Isso mesmo. E essa ação, dia após dia, vai modelando, ou seja, dando novos contornos às formas a que nós conhecemos do relevo terrestre. Tudo bem, turma? Vamos finalizar então? Para concluir, enquanto os agentes externos, enquanto os agentes internos são os grandes criadores do relevo, como montanhas e planaltos, os agentes externos eles vão modelar as formas desse relevo pouco a pouco. Então, turma, na aula de hoje, retomando, nós estudamos o que são os agentes internos e externos de formação do relevo e suas características. Obrigado, até a próxima aula!